Muito bem. Começando o ano de 2022, e olha, gente, esse ano de 2021 foi luta, viu? Foi luta. Peguei o Covid. Quem que pegou o Covid aí desse ano? Levanta a mão aí. Ó, pegou uma turma aqui. E foi muita apreensão. Mas depois a gente descobriu que era tudo manipulação da mídia, amedrontando a gente. Aí foi fechando igreja e cultos e não podia celebrar. Foi 2 anos já. 2 anos nessa brincadeira, né? E eu cansei de brincar de vírus, viu? E agora a gente tem que carregar uma máscara aí. E aí tem a gripe que está contaminando mais gente do que o próprio vírus. E a gente vai vendo os resultados e vai vendo que manipularam a gente. Enganaram a gente. E fizeram a gente sofrer muito. E quebraram a nossa economia. O ano 2021, a gente escapou pela graça e a misericórdia de Deus. E agora a gente começa um ano novo. Com um ânimo novo. Diga amém. A gente está começando o ano muito bem na fita. Em termos de país, de nação, a gente está começando muito bem. Com uma inflação, é verdade, grande, mas menor do que tantos outros países do mundo. Até os Estados Unidos, a primeira economia do mundo, está enfrentando uma inflação de mais de 7%, quase 8%. Então o Brasil está muito bem na fita. E é um ano de prosperidade. E eu estava olhando na revista Forbes, mostrando, mesmo em plena pandemia, o Brasil está lançando bilionários na lista. Não parou. Não parou. Então, se prepare porque você vai para essa revista aí. Quem crê aí? Então, não parou de crescer. Então, eu quero que a gente comece o ano animado. E eu tenho conselhos bíblicos para este novo ano. Primeiro conselho que eu quero dar para você é: ame a Deus. Ame a Deus. Ame mais do que você já tem amado ao Senhor. E quando eu falo ame a Deus, eu não estou falando de um amor da boca para fora, mas do fundo do coração. E Deus conhece os nossos corações. Então a questão não é mostrar, a questão é viver, é ser verdadeiro. Não é da boca para fora, não, é dentro do coração. E no coração ninguém consegue esconder, porque Deus sonda os nossos corações. Então eu quero despertar em você a importância de amar a Deus sobre todas as coisas. Então o meu primeiro conselho para você ser feliz nesse ano de 2022 que está começando, o meu primeiro conselho para você viver em paz, em prosperidade, em saúde, ame o Senhor. Porque aos seus amados, Deus dá até enquanto dorme. Então ame ao Senhor. Declare o seu amor a Deus. Viva intensamente esse amor ao Senhor. E eu amo a Deus quando eu adoro e louvo a Deus. Eu amo a Deus quando eu louvo e adoro ao meu Deus. A forma de como você se expressa na adoração revela o seu amor para com Deus. Davi, ele entrou para a história como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi era extravagante na sua adoração. Ele, quando conseguiu trazer a arca, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, Davi trouxe a arca e ele veio louvando ao Senhor, mas ele pulou tanto que até as vestes reais caíram. E a mulher dele, Mical, o criticou
duramente. Mas exatamente pelo grande amor que Davi tinha ao Senhor, ele veio adorar, e adorava como poucos. Ele adorava e louvava ao Senhor. Então ele tinha prazer. Ele chega a dizer que tinha prazer, ele preferia estar um dia na presença do Senhor. Um dia só, do que, né? Lembra do Salmo? Pode ser de autoria ou não de Davi, mas o salmista vai expressar isso. Preferiria estar na casa do Senhor, né, um dia do que, como é que é? Ele faz um trocadilho de 1000 dias. É um dia na presença do Senhor, quer dizer, nos átrios do Senhor, vale mais do que 1000 dias fora. Ele preferia estar na presença do Senhor. E eu digo isso e me preocupo quando eu olho para a frequência no culto. Eu olho para a frequência, eu olho para a expressão dos adoradores, e eu olho para a agonia de muitos de querer ir embora rapidamente, porque o culto está demorando. Isso não é amor para com Deus. Não, não é. Muito pelo contrário. E Deus não está pedindo, por favor, venham. Não. Deus diz em Isaías capítulo 1, quem foi que requeriu de vós vir pisar os meus átrios? Eu estou cansado, diz o Senhor, né, de receber essas suas adorações vazias, festas solenes, sem participação de verdade no coração. Aí tanta gente vem para o culto, aí está lá ligado no celular, aí está preocupado não sei com o quê, aí está conversando, atrapalha até quem quer adorar, porque não para a boca de falar, e dá uma agonia para ir no banheiro, e tomar água, e ir no banheiro, e caminhar. Não, isso não é amar a Deus. Ah, mas são as crianças. Não, não são as crianças não, são os adultos. São os adultos que vão lá para fora bater papo, ao invés de estar aqui dentro adorando ao Senhor. Isso não é amar a Deus. Então a gente precisa doutrinar bem a igreja para aprender a honrar ao Senhor, adorando a Ele. Isso é amar. Quando você ama a Deus, você adora a Ele, louva a Ele, e faz isso com prazer, faz isso com todas as suas forças. Quem veio aqui hoje para adorar o Senhor? Levanta a mão. Dá um aplauso bem forte a Ele aí. Eu quero conduzir a igreja a amar mais e mais ao Senhor. Porque quando a gente ama mais ao Senhor, a gente se dedica mais à obra do Senhor. E quando a gente se dedica mais à obra do Senhor, a gente é muito mais abençoado pelo Senhor. E quanto mais a gente ama ao Senhor, Deus derrama mais e mais das suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e Ele inclina os seus ouvidos, porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Entendeu isso? Nós amamos a Deus quando nós nos esforçamos para cumprir os seus mandamentos. Isso mesmo. Se eu amo a Deus, eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus com o meu pecado. E aí eu me esforço para não pecar. Você conhece os 10 mandamentos? Êxodo no capítulo 20, a partir do verso 3. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso, Deus está falando da idolatria. Aí você diz assim: ah, apóstolo, mas eu sou crente em Jesus. Tem muito crente com os seus ídolos, idolatrando líderes, idolatrando pastores, idolatrando cantores, mas não está preocupado em adorar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deu para entender aí? Se eu chamasse um cantor famoso aqui, um pregador que bota todo mundo para rir, por exemplo, pode botar cadeira e um telão lá fora, porque eles iam correr das suas igrejas e viriam atrás. É ou não é verdade? Não estou dizendo que você não possa participar de um culto em outra igreja, mas perder o culto na sua igreja
num domingo para visitar outra igreja, aí tem alguma coisa errada. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. É um mandamento, está na palavra de Deus. E tem aí uns cristãos aí que arrancam esse mandamento. Tira para ninguém ver. Não, fazer imagem, adorar a imagem, servir a imagem, fazer sinalzinho diante de imagem, isso é idolatria. Isso aí a Bíblia condena. Pode arrumar a palavra mais bonita que você quiser, mas já está batendo direto com o que a palavra de Deus diz. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vou falar rápido, mas vai guardando aí no seu coração. Quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar. A gente não guarda o sábado, a palavra, o sábado ou Shabat significa o descanso. Convencionamos separar o domingo para a gente adorar o Senhor. Aí tem muita gente que não vem adorar a Deus. Fica em casa, não está doente, não está viajando, só está com preguiça. Ou tem algo mais importante. O amor dele para com Deus não é capaz de tirá-lo de casa todo domingo para ele vir adorar a Deus. Vem domingo sim, 3 não. Isso é amar a Deus? Vou deixar para vocês irem concluindo aí, viu? Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então a Bíblia está mandando você honrar o pai e honrar a mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os servos do teu próximo e tudo que for do seu próximo. Não cobice. Quando você se esforça por cumprir os mandamentos, você está fazendo isso por amor a Deus. E ninguém precisa ficar fiscalizando a sua vida, meu irmão. Não, você não precisa de fiscal. É você e Deus. É o seu coração. E ninguém vai saber disso aí não. É você com Deus. E Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Não cabe ao homem julgar. Quando a gente celebra a ceia, a palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Ora, a Bíblia está dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Você faz a sua autoanálise da sua própria vida. Aí você, o Espírito Santo, vai e mostra para você o seu erro, o seu pecado. Você se arrepende, pede perdão e participa da ceia. A ideia bíblica é levar você ao arrependimento. Não é dizer, não vou tomar hoje porque eu estou em pecado. Não, não é para isso. É para você se arrepender, pedir perdão e assim participar. Então é uma oportunidade para você ser confrontado. Então, eu fico pensando, o que acontece com um crente em Jesus que deliberadamente decide viver em pecado, mesmo sabendo que está errado? A responsabilidade pastoral, à luz da Bíblia, é o pastor falar a verdade para a igreja. A responsabilidade pastoral é o pastor não dourar a pílula para vender, apresentar um evangelho de facilidade. Não é bíblico, não está correto isso. Porque quando você chegar lá diante do Senhor, ou que Deus te livre aí lá no inferno, você vai dizer, me enganaram, não me disseram que eu não podia viver assim. Pois eu estou dizendo hoje, para você não ir parar no inferno.
Você entendeu isso? Aí a Bíblia diz sobre essa situação. O que acontece com alguém que é crente em Jesus, levantou a mão para Jesus, mas ele vive em pecado. Ele sabe que está pecando. Ele sabe que está errado. Mas ele diz, todo mundo erra. Então eu também estou vivendo assim. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. A Bíblia não alisa, mas tem muitos falsos profetas alisando, porque ele alisa para poder ser agradável às pessoas, e aí atrair mais gente. Então eu não quero alisar nada aqui não, meu irmão. Não quero mesmo. Aí a pergunta é, o que acontece com o crente que deliberadamente decide viver em pecado? O que acontece? Será que ele vai ser alcançado pela graça de Jesus? Vai, eu creio que a graça de Jesus e o amor de Deus o alcança. Mas o alcançará também o juízo de Deus. E esse é o problema. Essa é que é a grande questão. Porque a gente olha muito para Deus como Deus que é amor, mas esquece de olhar para Deus que é justiça. Então imagine alguém que te ofendeu, te fez mal, matou uma pessoa da sua família. E agora ele vai se apresentar diante de Deus. O que você acha de Deus dizer assim? Não tem nada não, bichinho, né? Você acha que Deus estaria sendo justo? Se a pessoa nunca se arrependeu, não está nem aí, e já está pronto para matar o segundo, o terceiro? É bom a gente pensar sobre a justiça de Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 6, o texto vai nos dizer que é impossível, olha só a expressão da palavra de Deus. Hebreus 6, verso 4. É impossível, pois, que aquele que uma vez, aqueles, está no plural, que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E o texto pode ir lendo mais. No final, verso 8 diz: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Na linguagem de João, o apóstolo do amor, quando ele escreve a sua primeira carta no capítulo 3, no verso 6, depois verso 8, depois verso 9, ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Pensei que o esboço estava aí, viu? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. O que a Bíblia está dizendo com isso? Entenda que a doutrina da infalibilidade do crente não é bíblica. Primeira carta de João, capítulo 1, depois o capítulo 2, verso 1, ele vai dizer que: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Mas o mesmo texto diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados e a gente se arrepender, aí nós seremos perdoados. Essa é a questão. Então o que a Bíblia está dizendo é assim: para o crente que se converteu de verdade, o pecado é um acidente. Caiu, escorregou,
mas ele se levantou. Mas para aquele que não teve uma experiência com Deus e não ama a Deus de verdade, o pecado para ele é a mesma coisa do que qualquer coisa. A gente não crê nessa infalibilidade do crente. O crente falha. O único que não falha é Jesus e o Papa. Então, só, porque eles creem na infalibilidade papal, a gente não. Então, comeu feijão e arroz, comeu macarrão, pizza, é pecador, não tenho dúvida nenhuma. Agora, a grande diferença é, eu peco e eu me arrependo. Davi, quando pecou, ele escreveu um salmo. E o mundo todo, até hoje, fala do pecado de Davi. E ele diz, eu pequei, fiz o que era errado. E ele se coloca diante de Deus e diz, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Renova em mim um espírito. Olha só, ele entra numa crise tão forte. Já o apóstolo Paulo, ele diz, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Olha só. Então o que a Bíblia está nos dizendo, e a gente precisa buscar este equilíbrio, porque hoje o ensinamento que está agradando a muita gente, e eu já vi pastores na internet, é o tempo da graça, meu irmão. Você está na graça. É porque eu adulterei, pastor, não tem problema. Porque é assim mesmo, o homem, é do homem cair. Então agora, você casa com a quem adulterou. Não, errado. Adultério é pecado, casamento é para ser até o fim, não importa o que aconteceu. Mas Senhor, perguntaram a Jesus, Moisés não mandou dar carta de divórcio? Jesus disse, mandou, pela dureza dos vossos corações. Mas nunca foi assim, nem nunca foi plano de Deus. Casou, honre a aliança até o fim. É para valer, não é para estar pulando. Se você já pulou, meu irmão, pare aí. Pede perdão a Deus e siga a sua vida. Você entendeu aí? Porque senão é adultério. E a Bíblia diz em Apocalipse que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não se engane. Não, mas é a graça barata. Não tem graça barata, meu irmão. A graça é para quem se arrepende e muda. Então é a graça que vai nos alcançar, vai nos perdoar e vai renovar a oportunidade para a gente seguir em frente. Você entendeu isso? Agora, quem insiste em viver no pecado, é bom checar a sua conversão. Se ela aconteceu de verdade, se você é crente mesmo de verdade. E não venha me perguntar, porque eu não sei. É só você e Deus quem sabe. Aí você vai saber se você ama a Deus ou não. Então o primeiro conselho para você se dar bem, ser feliz nesse novo ano, é amar a Deus e ficar longe do pecado. Porque o pecado custa caro. A conta vem. É só uma questão de tempo. E só Deus para ter misericórdia mesmo. Então fique esperto. Segunda coisa que eu vou te falar aqui hoje, meu querido. Ame a sua família. Quer ser feliz? Ame a sua família. Eu amo a minha família quando eu a honro e respeito. Essa honra e respeito à família, ela se manifesta, se comprova quando eu mantenho a minha família saudável. E se preciso for, eu estou pronto para me sacrificar por ela. Isso é amar a família. Aí tem muita gente, não, eu amo minha família, mas é porque é uma paixão, apareceu uma mulher aí, larga a família, larga menino, larga tudo e desaparece. Isso não é amor. Não é amor. Não, mas é porque eu não tinha mais amor e não era feliz. Quem foi que disse que você casou para ser feliz?
Não. Se você queria mesmo ser feliz, ficasse quietinho e solteiro. Agora que casou, meu irmão, segura a onda. Seja macho. A mulher seja fêmea. E honre até o fim. Até o fim. Ah, mas é porque? Não. O que nós estamos vendo é uma geração adúltera e perversa, que está enfrentando o casamento como uma brincadeira. Ah, se não der certo eu largo. Não, eu nem quero casar, vou morar junto. E aí entrou o modismo do morar junto. Vamos morar junto. E vamos praticar sexo fora do casamento. E acha que está certo. Mas todo mundo faz. Todo mundo que não tem amor nem compromisso com Deus. Porque quem tem amor e compromisso com o Senhor, não faz isso. Age diferente. Então, ame a sua família. E quando você ama a sua família de verdade, você respeita e honra a sua família. O seu relacionamento de pai vamos dizer, esposo com a esposa, é um relacionamento firmado em fidelidade total na aliança. E está difícil, eu tenho visto cada coisa e ouvido tantas outras, que é um absurdo. E é um negócio do marido e da mulher desconfiado um com o outro, e é uma ciumeira, e é não sei o que lá, e o celular, por exemplo, a esposa não tem acesso, por outro lado, o esposo também não tem acesso ao celular da mulher, e é um negócio meio estranho. Quem não deve, não teme. Qual é o problema? Tem que ser um relacionamento transparente, de fidelidade, de respeito. Relacionamento de pais e filhos, de filhos com os pais. Tem que ser um relacionamento de honra, de respeito, de amor, de cuidado. Nesse relacionamento é que se encontra a origem, o nascedouro de tantos traumas e o estabelecimento de maldições hereditárias. Isso mesmo, maldição hereditária. Eu fico impressionado como a nossa sociedade tem tratado essa questão da família, da criação dos filhos, a falta de respeito dos filhos, desde pequenos, para com os pais. E tem pai que ainda acha bonito, e o filho obedece, desobedece, e o pai acha lindo, e a mãe bate palma, e leva palma na cara, e diz que está tudo bem. É porque é criança, o bichinho, ele é criança. Deixe ele continuar fazendo isso, que você vai ver o resultado. Não é porque ele é muito inteligente, por isso que ele se mete na conversa de adulto, cheio dos gostos, e manda no pai e na mãe. Vá criando a fera, e mais tarde você vai ver a mordida que você vai levar. E a culpa é sua, porque a Bíblia manda criar os filhos em sujeição e em amor. E a Bíblia diz: não retire a vara da criança enquanto há esperança. E essa vara aí não é um pau que você vai bater numa criança para desmontar, quebrar os ossos. Não tem nada disso. É a vara da disciplina. Então a vara da disciplina é aquela correção que você dá, é aquele castigo que você aplica e honra esse castigo, e é também, em último caso, aquela boa palmada para lembrar a criança que se desobedecer tem consequência. Então não tem problema nenhum nisso. A Bíblia fala em Malaquias capítulo 4, e termina o Antigo Testamento com a palavra de maldição, quando diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então tem maldição nesse relacionamento se for quebrado. Precisamos ter esse cuidado. Quer ter um 2022 feliz? Ame a sua família.
Amar a família é você se posicionar como pai, ou a mulher como mãe. O pai como líder dentro de casa, assumindo o seu papel e a sua responsabilidade, e a mulher de igual forma fazendo o mesmo. Não é se omitindo que você prova que ama a sua família, muito pelo contrário. Aí vai deixando as coisas difíceis para a mulher resolver. Aí é o homem banana. A mulher vai dizer: para que diabo eu quero uma praga dessa que só me dá trabalho, dor de cabeça? Eu já vi essa expressão, viu? Para que eu quero? Então, para que eu quero, gente? O homem tem que honrar a sua posição, amando a sua esposa, amando a sua família, e vem aquele discurso: meu filho, vou bater em você, vai doer mais em mim, mas vou ter que fazer isso. A criança nunca entende que vai doer mais nele, na mãe ou no pai, porque é ele que está levando a lapada, né? O menino pode até dizer: mãe, experimenta o contrário que você vai ver que dói. Então, vai doer é assim, mas tem que doer. Faça, mesmo sem gostar, chorando, gemendo, mas assuma o seu papel. E hoje está uma onda de dizer: a minha filha é minha maior amiga. O pai: o meu filho é o meu maior amigo, eu sou amigo do meu filho. A Bíblia não manda você ser amiguinho do seu filho ou da sua filha, manda ser pai. Não abra mão da sua função de pai para ser amiguinho dele, porque ele vai confundir e não vai te respeitar como pai nem como mãe. Então, se você quer base bíblica para isso, pode ler a palavra de Deus, que você vai entender o que é uma coisa e outra. Aí a mãe é minha amiga. Que amiga? A sua filha ou o seu filho precisa de uma mãe. Ele precisa de um pai e não de um amiguinho. Porque os amiguinhos, ele já ouviu os conselhos todos. Então fique esperto. Ame a sua família. Eu amo a minha família quando eu a alimento, cuido e protejo a minha família. Paulo diz em Efésios 5, 28 a 30, ele fala da comparação de Cristo com a família, com o casamento. Ele ainda diz: grande é esse mistério. E ele fala que a pessoa, quando ama, nutre, alimenta e dela cuida, porque somos membros. Você tem que cuidar da sua família. Você tem responsabilidade assumida com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Então honre isso sempre, ainda que gemendo, mas honre, porque esse é o seu papel e o seu chamado como homem e como mulher dentro da sua casa. Quem crê assim, dá um aplauso ao Senhor. Deixa eu falar mais rápido agora, para eu terminar. A terceira palavra aqui, que é um conselho que eu dou para que você seja feliz em 2022. Ame a sua igreja. Eu falei: ame a Deus, ame a família, ame a sua igreja. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai nos dizer, Efésios 5, no verso 22, ele compara essa relação da mulher com a igreja e Cristo com a igreja. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Cristo, nosso modelo maior de discipulador, aquele a quem nós seguimos, ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
para santificá-la. Pode ler o restante do texto, que já é conhecido, e você pode sublinhar aí na Bíblia, ler em casa. Mas olha o que é que Jesus diz, Paulo diz da relação de Jesus com a igreja. Jesus amou a igreja. O que é que nós temos que fazer com a nossa igreja? Ame a sua igreja. Eu amo a minha igreja quando eu cumpro com as minhas obrigações e responsabilidades espirituais e materiais para com ela. Nós temos obrigações. Quando você ama, você se compromete. É ou não é verdade? Quando você ama, você assume responsabilidade. Quando a pessoa está sendo preparada para o batismo, eu sempre oriento a igreja e falo para as pessoas, olha, se ele amar a Cristo de verdade, ele vai se batizar. Se ele não ama, ele não vai se batizar, porque ele não quer compromisso. Só se compromete quem ama. Então tem mulher aí sendo enganada. Se o seu namorado pretendente amasse você, não queria só abusar de você não, viu? Isso é errado. Ele já teria casado com você. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro. Não. Quando eu casei, não tenho onde cair duro. Não tem esse negócio de dinheiro, não. E quando você casa, prospera. Deus abre as portas. Então, eu não conheço ninguém, não. Poucos, né? Que tenha casado e tinha. Ah, primeiro eu compro uma casa. Depois eu faço. Aí eu caso. Não. Quem ama se compromete. E não fica enrolando. E tem muita mulher besta que fica acreditando. Por que quer se enganar, não é? Acha bom, eu imagino, né? Então, quando eu amo a minha igreja, eu me comprometo com ela, com as obrigações, as responsabilidades. Aí tem responsabilidade material e tem responsabilidade espiritual. Quais são as minhas responsabilidades para com a minha igreja? Primeira coisa, frequência. Você faz parte dessa igreja. Todo domingo o seu lugar é aqui. Ah, não, é porque eu fui visitar uma igreja. Não, você tem compromisso com a sua igreja. Se a sua igreja não tiver atividade, você visita. Ou esporadicamente, numa ocasião especial, você visita uma igreja. Mas você não sai visitando igreja assim. Não, você tem um compromisso com a sua igreja. Então há uma responsabilidade de frequência. Imagine, marcou o culto, sexta-feira agora, 20 horas. E você está em casa dormindo, deitado, assistindo televisão, filme, Netflix. E tem aqui a sua igreja reunida. Por que você não está no culto? Domingo, por que você não vem? Vem domingo sim e 4 não. Ah, porque eu estou assistindo pela internet. É muito cômodo. Mas esse recurso é para quem está doente, não pôde vir. Para quem está no local de trabalho, não pode participar. Para quem está viajando, a ideia é essa. Senão a gente vai criar essa igreja virtual aí, sem compromisso. Eu assisto o culto pela internet. E não é a mesma coisa. Mas não é mesmo. Porque a gente se distrai. Perde a concentração. Não tem jeito. Fica faltando aí. Então eu tenho um compromisso de frequentar a minha igreja. Eu tenho um compromisso de respeitar, apoiar e ajudar a liderança da igreja. Independente se você não é líder ou é líder, nós precisamos nos ajudar, nos apoiar mutuamente. Porque você que está sentado e não está em atividade ajudando, tem os irmãos ajudando aí. Olha lá no som, ali na projeção, no projetor hoje que não saiu o esboço, mas não tem problema, né, David? O próximo sai, não deu tempo. E gente na introdução, na recepção, eles estão servindo para que a gente possa ficar sentado aqui. Aí tem berçário, tem as crianças. Ajude, meu irmão. Procure um espaço para você também servir. Porque se tiver muita gente servindo, faz uma escala e a pessoa só serve uma vez no mês. Os outros 3 domingos ou 4 que for, está lá tranquilo participando também. Você entendeu? Servir a igreja. Se eu amo a minha igreja, eu quero servir a minha igreja. E você pode servir, tantas áreas. Ah, mas eu não sei fazer nada. Nem sabe aprender algo novo?
venha então fazer uma faxina, ajudar a equipe para limpar, venha aprender a projeção, venha aprender a filmagem, venha aprender instrumentos, tocar, cantar, se tem o dom. Então, procure oportunidade para servir. Venha para a dança. Então, é um lugar para você adorar, servir a equipe de dança, no louvor. Procure servir na sua célula. Apoie o seu líder. Ceda, ofereça a sua casa. Ajude, meu irmão. Sirva. Porque nós somos chamados para servir. Quem entendeu isso, diga amém. Eu tenho uma obrigação financeira com a igreja. Dízimos e ofertas eu falei bastante hoje. Nem vou repetir aqui. Nós temos um compromisso, uma obrigação com a vida financeira da igreja. E você precisa participar disso. Eu fico vendo as crianças. Tá ali, ó, a Raquel, quando a gente mudou um pouco a programação hoje, ela já ficou preocupada e disse, não vai ter o dízimo não, a oferta, é? Porque eu já trouxe aqui a minha oferta, eu quero entregar. Olha a alegria, o prazer de participar na vida da igreja. Com os dízimos, com as ofertas, você também está servindo e participando. Então isso é uma maneira de você servir. Se eu amo, eu sirvo e faço isso com prazer, sem reclamar, sem murmurar, sem ficar dizendo o que é que vão fazer com esse dinheiro. Tá bom, eu vou dar, mas deixa nas mãos de Deus, porque não é seu. Eu amo a minha igreja quando eu a defendo e luto por ela. Quem inventou esse negócio de igreja? Quem foi que inventou esse negócio de igreja? Foi o homem? Quem inventou a igreja foi Jesus. Mateus 16, verso 18. É a primeira vez que Jesus revela aos seus 12 o que é que ele queria fazer. Jesus não queria fundar uma sinagoga. Jesus não queria fundar um templo. Não. Ele queria e fundou a sua igreja. Ele chamou de igreja, eclesia. Ele chamou desse grupo que é convidado a sair do mundo. Num pleonasmo aí, sai para fora. Então tirou de dentro do mundão e formou a sua igreja. Então essa ideia que quem inventou a igreja foi Jesus. E ele mesmo disse, e o inferno não vai destruir a minha igreja. Não tem capeta, inferno, diabo que acabe com a minha igreja. A igreja ao longo de 2000 anos já enfrentou todo tipo de inimigo. E venceu todos. Venceu o imperador romano, 1, 2, 3, 4 imperadores. Venceu a política do comunismo, do socialismo, que mandou fechar, acabou com as igrejas, matou os crentes. A igreja venceu, o comunismo caiu em vários desses países e a igreja continuou vencendo. A igreja venceu a época da Idade Média e prendia crente, matava crente, levava para a Inquisição e a igreja venceu. A igreja venceu as perseguições, a igreja venceu todas as lutas, a igreja venceu o iluminismo, que trazia as interpretações e dizia que a Bíblia estava errada. Todos eles morreram, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus imutável. Aí continua aparecendo pastor, líderes que começam a pregar contra a igreja. Para que a igreja? Eu já ouvi teólogos. Para que a igreja? Igreja sou eu, igreja somos nós. Se a gente seguir essa mentira do diabo, a igreja acaba e quem vai ficar para pregar o evangelho? Você já pensou nisso? Aí tem um líder aí, tá com milhões de seguidores e ficou famoso. Saiu de uma igreja. 20 anos depois, aí se desvia, cheio dos dons, uma liderança, um potencial de liderança que Deus deu. Milhões de seguidores. Vi uma live esses dias, tinha 22 mil pessoas seguindo o cara. E agora ele disse que não precisa de igreja,
Não siga pastor porque o pastor é pobre. Carente não, é sem recurso, como é que é? Tem uma palavra que ele usa para lá. É escasso. Pastor é pobre, é escasso. Não siga pastor, igreja não precisa. Nós vamos fazer mais do que a igreja. Eu lembrei da história dos Beatles, que disse, vamos ser mais famosos do que Jesus. Não durou uma semana e morreu. E a igreja continua. E Jesus continua sendo o mesmo. E vai continuar vencendo. Pode aplaudir mesmo. Aleluia. Então, meu querido, não entra nessa. Aí não é igreja e está batizando gente já. Aí nem é pastor, nem é igreja e não quer saber de igreja. Mas veio de igreja, aprendeu na igreja, recebeu o dom de Deus na igreja. Agora, cospe e vomita no prato que comeu. E um monte de crentes seguindo. Aí é triste. Pense em quem você segue na internet. É um monte de gente ensinando você a ficar rico e vendendo curso. Tudo tirado da Bíblia. E aí você ouve tanta palavra de Deus no púlpito aqui, você só não ouve o testemunho. Vou ali fora e vou mostrar minha Ferrari. Porque isso aqui vai impactar. Eu vou te mostrar a minha mansão. Eu vou mostrar quantos milhões eu tenho. Quem disse que pastor está preocupado com isso? Quem disse que pastor se preocupa com esse negócio? Não, deixa Deus agir. E Deus supre todas as nossas necessidades. Está aí meu carrinho, uma bênção. 2008, é velhinho. Mas é bom. E eu gosto dele, tá? Deixa o bichinho aí. Quando Deus me der muito dinheiro, aí eu troco. Mas se não, tá aí, não tem problema. Para quê? Para que isso? Aí quando a gente vai fazer uma cerimônia fúnebre, aí a gente olha. Para que riqueza? Vai levar para onde? Para quê? E tudo que tu fizeste, e tudo que tu ajuntaste, para quem será? Para quê? Não vai servir para nada, meu irmão. Então a Bíblia diz, olha, contentai-vos com o que tendes, que eu não vos desampararei, diz o Senhor. Mas ele também diz que a gente pode prosperar. E ele diz, eu tenho prazer na prosperidade do meu servo. Deus quer que a gente prospere. Mas Deus ama o pobre, assim como Ele ama o rico. Não é porque você é rico que Deus ama mais você. Não, Deus ama o pobre igualzinho da forma como Ele ama o rico. E quando o pobre morrer, se ele for crente, ele vai para o céu. E quando o rico morrer, se ele não for crente, ele não compra a salvação, nem corrompe o juiz, o Todo-Poderoso. Você entendeu essa palavra? Então fique esperto. Olha, quem deu autoridade à igreja foi Jesus. Ele nos deu a autoridade. Ele disse assim em Mateus 18, 17 e 20. Ele diz assim, olha, aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. É Deus falando, eu estou dando autoridade a você. Olha, se um pecador, você conversou com ele, ele não se arrependeu, leva mais 2 para que com 2 testemunhas ele possa mudar. Mas levou os 2, ele não aceitou. Então, dize-o à igreja. Aí a igreja, então, o exclui, o elimina do rol, porque ele, na verdade, já se eliminou com o pecado deliberado. Dize-o à igreja e considera-o como publicano e pecador. Pronto. Qual é o conselho aí? Não perca a comunhão com a sua igreja. Não perca a comunhão com a sua igreja. Porque quando Jesus voltar, Ele vai recolher a sua igreja, como diz Hebreus 12, 23, a chamada universal assembleia e igreja
dos primogênitos arrolados dos céus. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que o seu nome, quando você levantou a mão para Jesus, no coração se converteu, você sabia que o seu nome foi escrito nos céus? Teu nome está escrito lá. Teu nome está escrito lá. E foi por intermédio do ministério de uma igreja, pregando o evangelho, que você se converteu. Foi uma igreja orando, foi uma igreja preparando um pastor, foi uma igreja preparando os discípulos para ir à luta evangelizar você, para depois aparecer os engraçadinhos de dizer, não precisa de igreja, deixa para lá a igreja, esse negócio de pastor, vai dar dinheiro a pastor, e não sei o quê, e barará, e o povo, como o povo é bobo para seguir esses caras. Meu Deus. Coach é bênção, não tem problema nenhum. Ele usa de técnicas da ciência, da psicologia, da programação neurolinguística. Nada contra esse trabalho. Faça o seu trabalho, mas o homem sempre terá um vazio do tamanho de Deus, que coach nenhum resolve. Você entendeu isso? A ovelha não precisa de coach, ela precisa de Jesus, o bom pastor. Entendeu isso? Vá no cemitério, morra alguém, agora chama um coach para dar uma palestra para o defunto prosperar. Vai procurar o seu coach quando o cabra morre, está lá a família morrendo, chorando. Vale um coach? Vale muito mais um ombro amigo, está ali do lado chorando com você, e um pastor buscando na Bíblia o conforto para a sua vida e a vida da sua família, que ficou entristecida com a perda da pessoa. E não discurso, palestra de coach. Cada coisa cumprindo a sua missão e no seu devido lugar. Tenho todo respeito aos coaches que trabalham para levar a pessoa a um nível de felicidade e prosperidade, nada contra, mas não respeito nenhum que se volta contra Deus, contra a igreja ou contra Jesus, porque eu estou com Ele, com Jesus Cristo, e naquele grande dia a gente vai ver, ovelha não vai correr atrás de coach, vai correr atrás do bom pastor, o sumo pastor. E quando a gente passa dessa vida para outra, não é um coach que está lá para nos receber, não. É o bom pastor que disse que estaria conosco para todo sempre. Todo sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Fique de pé, meu irmão. Dá um aplauso agora bem mais forte a Ele, o Senhor. Aleluia. Eu convido aqui à frente os pastores. Eu convido aqui à frente os 12 de primeira geração, aí, os líderes. Venham à mesa, por favor. Pegue os elementos da ceia e distribuam agora, em nome de Jesus. E você vai receber os elementos da santa ceia do Senhor agora, meu querido. O pão, que lembra o corpo de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. O suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E você vai receber os elementos, vai aguardar, e nós juntos vamos tomar a ceia do Senhor. Glória a Deus. Prepara o seu coração, nós vamos tomar a ceia do Senhor agora juntos, conforme a palavra de Deus nos orienta, conforme Jesus fez na sua última Páscoa com os seus discípulos, e conforme o apóstolo Paulo nos orienta em 1 Coríntios, no capítulo 11,
Esta palavra de hoje, ela tem muito com o que eu ouvi ontem, antes de ontem, não foi ontem mesmo, quando o Léo me mandou um link de uma live e eu fiquei impressionado. A liderança da pessoa, a palavra, muita coisa tem base bíblica, tem umas coisas lá que você vai, mas sempre chega o engano, o equívoco e a condução de um povo que se afasta da igreja que Jesus tanto amou e deu a vida pela igreja. Então a gente tem que amar a nossa igreja. Então a gente tem vivido tempo aí, um tempo muito difícil, 2022, mais e mais lutas e desafios e provas virão sobre nós, para ver se a gente ama mesmo a Deus e permanece com Ele, para ver se a gente ama mesmo a Jesus e permanece com Jesus, para ver se a gente ama a igreja que Jesus tanto amou e a si mesmo se entregou por ela. Já ouvi aí de pastores, a Bíblia tem que mudar. Já pensou? Mudar a Bíblia para baixar a régua, para poder alcançar uns que não querem se converter. Aí outro prega, tem igreja aí, muita gente, dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus, então a gente é Deus. Aí eu digo, meu Deus, onde é que a gente vai parar com isso? Aí chega outro e diz, você não precisa de igreja. Não precisa de igreja. E onde é que ele aprendeu sobre igreja para chegar à conclusão que não precisa? Se não foi a igreja evangelizando e pregando a palavra. Ah, não precisa de dízimo, porque é só do Antigo Testamento e não é do Novo, e mesmo que está também no Novo. E quer que a igreja feche as portas? Porque a igreja não vai pedir dinheiro a governo, nem vai se corromper com política para ser mantido. Não. A igreja será mantida por aqueles que amam a igreja de Jesus Cristo. E Deus sempre vai levantar pessoas fiéis que amam ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Aí vem os digitais influencers e vai influenciando os crentes e vai deturpando a palavra e enganando a muitos. É a estratégia do diabo. Parece, mas não é bem assim, mas... E aí vem o equívoco, vem o engano, vem a mentira, vem a fraude, e por aí vai. E se acontece um escândalo numa igreja ou de um pastor, pronto, igreja não presta. Não é assim. E eu quero parabenizar o Léo pela iniciativa que ele teve. Uma experiência aí com Deus, e ele gravou um vídeo aí e disse, olha, eu penso assim, eu tenho igreja e eu sou igreja e eu amo a minha igreja. Então isso aí foi ele com Deus. E ele compartilhou comigo. Vem aqui, Léo, dê essa palavra bem rápida e faça uma oração para a gente participar da ceia. Eu considero que isso aí é uma campanha, viu? Que está aparecendo e o povo está reproduzindo. Amém, meus amados. Hoje, com a gente com tanto acesso, né? Via internet, por meio de celular e por aí vai, a gente se depara com vários ensinamentos que não precisamos de igreja e que a gente pode ser servo do Senhor na rua, ministrando o evangelho na rua e levando esse povo para onde, né? E na virada eu fiquei muito tocado por algo que eu senti no coração de fazer uma campanha mesmo, levantar a voz para defender a igreja. Eu penso assim, embora nós representamos a igreja, mas a gente vê tantas outras coisas e passa despercebido por nós. E a gente não vê que é uma guerra sutil que se levantaram contra a igreja e líderes que representam a multidão, líderes que está à frente de multidões e ensinando a elas que não precisa de igreja. E nessa madrugada da virada, eu senti no meu coração que nós temos que levantar a bandeira da igreja, porque nós representamos a igreja, nós somos a igreja, e quando Jesus voltar, Ele vai vir buscar a igreja.
Então, se a gente não se levantar e nos posicionarmos enquanto a isso, daqui a pouco as pessoas que não conhecem o trabalho da igreja, as pessoas que ouviu falar das coisas da igreja por outras pessoas, de testemunhos ruins, não vai querer fazer parte da igreja e elas vão ficar de fora. Às vezes pode ser nossos familiares, às vezes pode ser as pessoas que nós amamos. E se a gente não se levantar e mostrar para essas pessoas que a igreja foi levantada por Jesus e Jesus vai vir buscar ela, essas pessoas vão perder a salvação. E nós que fazemos parte desse tempo, nós que fazemos parte dessa geração, nós temos que nos levantar, nos posicionar como guerreiros valentes, levantados pelo Senhor, para defender a nossa igreja. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, porque descortinou, ó Pai, na nossa visão, e tivemos o entendimento, ó Pai, que temos que nos posicionar, ó Deus, para defender aquilo que é de direito, aquilo que é de fato, que o Senhor nos escolheu para fazermos parte, Deus. Pai amado, fazemos aqui, ó Deus, como igreja, relembrando, ó Deus, os teus ensinamentos, os teus mandamentos, tomando a ceia, ó Deus, em memória a Ti, comemos o pão, ó Deus, que representa o Seu corpo, tomamos, ó Pai, este cálice de suco, que representa o Seu sangue, que foi derramado por nós, foi derramado naquela cruz, para nos salvar de todo o pecado, para lavar a humanidade de todo o pecado, ó Deus. Pai, fazemos isso em memória do Senhor, e que os Teus milagres possam nos alcançar, que a Tua bênção possa nos alcançar, ó Deus, e que possamos, ó Pai, ser agentes do Senhor nessa nação e nas nações da terra, para levantar, ó Pai, um grande exército e generais, ó Pai, neste exército, para fazer a sua obra crescer, avançar, para fazer a sua obra, ó Pai, multiplicar a cada dia. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que alargue as nossas fronteiras, ó Pai. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria e estratégias, ó Deus, para fazer que a Tua igreja cresça, avance, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina que a igreja, ó Pai, jamais vai fechar as portas e o inferno não vai prevalecer contra ela, mas isso, ó Pai, é um chamado ativo, a qual nós temos que nos levantar e nos posicionar como guerreiros, ó Deus, para fazer que o inferno venha recuar, ó Deus, porque se a gente não se levantar, ó Pai, o inferno vai avançar, ó Deus, e nós aqui tomamos posse da Tua autoridade, da Tua intrepidez, da Tua ousadia, ó Deus, nos levantamos como um guerreiro valente escolhido pelo Senhor, para decretar a falência do inferno, e nós damos passo adiante, ó Deus, para ganhar territórios novos, e que o Senhor nos dê estratégias, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, nos capacite, que o Senhor nos revista das Tuas armaduras, ó Pai, porque nós vamos fugir essa terra, ó Deus, com o Teu evangelho, e vamos ganhar vidas para o Teu santo reino, e levar essas pessoas à salvação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pegue o pão, pegue o vinho, coma o pão, beba o vinho, orando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e renovando a sua aliança com o Senhor, com Jesus, com a sua igreja. Faça isso agora em nome de Jesus. Aleluia. Quero abençoar a sua vida agora em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, Senhor, proclamando a Tua bênção sobre o Teu povo, meu Deus. Bênção de saúde, bênção de paz, bênção de prosperidade, de suprimento das necessidades, de abundância nos celeiros, fartura
E que o Senhor abençoe com milagres aqueles que estão precisando de um milagre. E eu repreendo aqui toda enfermidade, no nome de Jesus. E ordeno em nome de Jesus que bata em retirada todo espírito maligno de enfermidade. E que se tem alguém aqui que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, Senhor, que a bênção do Senhor o alcance agora com a cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu querido, a sua casa, a sua família. Uma semana de vitória, de sucesso. Amém.